Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a enfermeira Gislaine, doutora em neuropsiquiatria geriátrica. Hoje conversaremos um pouquinho sobre o esquecimento. Será que é normal esquecer na terceira idade? Será que esquecer é característico da terceira idade? Fiquem comigo. Com o envelhecimento, a memória do idoso altera. Isso não quer dizer que ela fica prejudicada. O que ocorre é uma redução no tempo da percepção da informação. Então, o idoso ele vai precisar de mais tempo para perceber, processar e responder a uma informação recebida. Se a gente considerar esse fator, por exemplo, e comparar a memória de um idoso saudável a uma pessoa jovem, as memórias pode-se dizer que são equivalentes. E quando que deve haver, então, uma preocupação referente aos esquecimentos, né? Referente aos relatos dos idosos ou da própria família? Quando esses esquecimentos começam a interferir nas atividades do dia a dia ou quando há uma dificuldade de aprender coisas novas e colocar em prática. Então, a partir daí, deve então haver uma preocupação e procurar a ajuda de um profissional. Quando os pacientes chegam, muitas das vezes, a equipe de saúde com queixa de esquecimento, a primeira coisa que vem na cabeça dele é estar sofrendo de uma demência, de um processo demencial, principalmente de uma demência por doença de Alzheimer. Então, eu gostaria de esclarecer que demência, né? A demência ela pode ser provocada por diversas doenças e fatores, e não só por doença de Alzheimer. Outras causas que podem provocar alteração na memória pode ser déficit de atenção. Então, o déficit de atenção especificamente pode provocar alteração na memória, mas não que a pessoa está com problema na memória propriamente dita, mas sim que ela tem dificuldade de aprender ou de se concentrar em algumas coisas ou questões por conta de déficit de atenção. O que pode provocar então o déficit de atenção? Hipotiroidismo, né? O não controle das doenças da tireoide pode provocar aí um déficit de atenção e interferir na memória. Abuso de tranquilizantes, principalmente os da classe dos benzodiazepínicos. Além disso, insônia também, então noites mal dormidas, não conseguir dormir também interfere no processo de atenção. Ansiedade e até a própria depressão. Além disso, deficiência de algumas vitaminas, como B12 e ácido fólico, também pode interferir na memória. Então, o que é a demência propriamente dita? Demência é uma disfunção cerebral caracterizada por uma deterioração intelectual adquirida e persistente, que compromete gradativamente as funções do indivíduo, como cognição, função e comportamento. Em relação à cognição, memória, linguagem, capacidade motora, capacidade de reconhecer pessoas e objetos. Em relação às funções, capacidade de desempenhar as atividades de vida diária como banho, transferência, alimentação, higiene e as atividades instrumentais de vida diária que podemos citar como exemplo as atividades profissionais, as atividades relacionadas a fazer compras, a pagamento de uma conta e
em relação ao comportamento, o indivíduo começa a apresentar agitação, inquietude, ansiedade, apatia, irritabilidade, começa a ter delírios, é muito comum os delírios de roubo, os delírios de perseguição. Alucinações podem ser visuais ou auditivas, então ver coisas, ouvir coisas que não está presente, que não está no ambiente, começa a ficar desinibido, então pode ser um indivíduo que sempre foi uma pessoa pacata, uma pessoa mais reservada e de repente começa a se soltar, começa a apresentar a desinibição. Essas alterações, elas vão ocorrendo de acordo com a progressão da doença e não existe uma regra. Em cada indivíduo, as alterações apresentam de uma forma. Alguns indivíduos vão ter agitação, outros vão ter apatia e assim sucessivamente. As demências, elas podem ser provocadas por diversas causas, como vasculares, como por cânceres, como por traumas, como por intoxicações, por um processo infeccioso, por um processo inflamatório e até por danificação da bainha de mielina, que a gente pode pensar aí na esclerose múltipla. Elas podem ainda ser classificadas em primárias e secundárias. As primárias, elas ocorrem por lesão na própria estrutura do cérebro. Já as secundárias, elas podem ser causadas por alguma outra doença de base, como por exemplo, diabetes e hipertensão. Então, diante dessa gama, de informações que foi passada, elas ainda podem ser reversíveis e irreversíveis. Nas reversíveis, quando é identificado a causa, é possível corrigir, corrigir a causa e aí o processo, a memória começa a voltar. Então, dentro do grupo das reversíveis, nós podemos pensar aí na tireoide não controlada, no hipotireoidismo não controlado, na deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, na própria intoxicação que a gente já citou, num processo infeccioso e outras deficiências nutricionais. E as irreversíveis, a causa mais comum que leva à demência, a doença de Alzheimer, que é responsável por 50 a 70% dos casos. Depois dela, a gente pode pensar aí na demência vascular. A demência vascular, ela pode ser ocasionada por múltiplos infartos cerebrais ou por um infarto cerebral de múltipla extensão. E esse infarto, ele pode ser isquêmico, por uma isquemia, ou hemorrágico, por uma hemorragia de grande extensão, que pode provocar também morte neuronal, morte dos neurônios de uma determinada área do cérebro. Além disso, temos a demência mista, que pode ser provocada pela junção de duas demências, por exemplo, como a vascular e a doença de Alzheimer. Depois desses tipos que eu falei para vocês, nós temos os tipos que não são tão prevalentes quanto essas, mas nós temos casos em acompanhamento, demência por corpúsculos de Levy, demência frontotemporal, doença de Parkinson, doença de Huntington e doença de Creutzfeldt-Jakob. Como identificar qual o tipo? Qual o tipo de doença que pode estar levando a um processo demencial? Vocês viram pela explicação que é algo complexo a identificação, não é simples de identificar o tipo. Então vamos lá. O primeiro passo é identificar as demências, as causas, as doenças que estão provocando um processo demencial, que são potencialmente reversíveis.
Então, inicia-se um processo de investigação para avaliar causas potencialmente reversíveis que estão provocando o processo demencial. Não encontrando nenhuma causa, aí sim inicia-se o processo de investigação para verificar alguma causa irreversível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Quero deixar aqui um alerta para vocês que será feito vários vídeos relacionados às demências. Então, fiquem ligados no meu canal, compartilhem o conteúdo, divulguem, curtem a página para que esse conhecimento chegue em um maior número de pessoas possíveis. E não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho para que toda vez que for publicado um conteúdo, vocês consigam visualizar com mais facilidade. Por hoje é só. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.